Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre o Brasil e a nova Divisão Internacional do Trabalho com o economista Adhemar dos Santos Mineiro. Muito bem, nós já falamos bastante da China, mas ainda há algumas coisas que eu gostaria de explorar. Por exemplo, nós temos um processo de desindustrialização no Brasil. Algumas empresas que cumpriam aqui algumas etapas do processo produtivo hoje estão preferindo trazer da China os produtos já mais ou menos encaminhados e só fazem uma montagem final ou encaixotam por aqui para depois colocar no mercado. Eu pergunto quais os impactos econômicos, então, de países como o Brasil, com essa ascensão da China, esse protagonismo da forma como a China está exercendo, considerado aí o mercado de trabalho mundial. Olha, a China, em 20 anos, ela se tornou o que as pessoas costumam chamar de grande manufatura do mundo, ou seja, a grande fábrica, né? A China, como tinha uma mão de obra muito barata, né? A China é um país que ainda tem boa parte da sua população no campo, a maior parte da população chinesa ainda é uma população no campo. Você teve uma migração, bom, a gente está falando de um país com mais de 1 bilhão de habitantes, né? Portanto, uma massa populacional muito grande. E até pouco tempo atrás a China tinha quase 80% da sua população no campo. Isso diminuiu um pouco, mas ainda mais de 50% da população chinesa continua no campo. Ou seja, tem um potencial de migração, tem um potencial de mão de obra barata. E por conta disso, não só empresas chinesas, mas empresas de outros países do mundo começaram a produzir na China, né? Eu acho que, digamos, primeiro, a estratégia agressiva da China de entrar nos mercados internacionais, com essas vantagens que tem, especialmente mão de obra barata. A política também dos países em relação à China, porque, na verdade, como os países estavam se abrindo ao livre comércio, eles não se preocuparam em se defender dos produtos chineses, né? Muita gente, durante muito tempo, falou: a China produz produtos baratos de má qualidade. A situação não é essa mais. A China já deu um salto do ponto de vista da industrialização e produz produtos até bastante sofisticados. A China pode produzir desde uma massa de produtos que a gente compra em qualquer camelô, em qualquer cidade do Brasil, por exemplo, aqueles guarda-chuvas de R$2 a R$5 que aparecem na hora da chuva em qualquer canto do Brasil, né? Mas a China produz bens de capital, máquinas sofisticadas também, né? Então ela, digamos, é agressiva do ponto de vista de buscar mercados para esses produtos chineses. E, obviamente, é agressiva também em buscar integrar os países como fornecedores de matéria-prima para ela. Então esse é um dado. Você tem uma mudança no mercado mundial, você tem uma mudança na China. Agora, você também tem um elemento do ponto de vista dos países. No caso do Brasil, o fato de você operar há muito tempo no Brasil, na verdade, desde lá do começo do Plano Real, com o câmbio supervalorizado, com o real supervalorizado, né, apreciado, como queiram chamar tecnicamente, mas enfim, o real valendo muito mais do que deveria valer, né, isso transforma os produtos brasileiros em produtos caros, não porque eles sejam caros para produzir, mas porque o real está artificialmente valorizado e quando você compara isso em moeda internacional, você sente os produtos brasileiros caros. Como torna os produtos lá de fora, e particularmente os produtos chineses, baratos de serem importados. Então você começa a entrar numa situação em que a indústria brasileira, em parte, se acomoda a isso daí, não é? E alguns setores, como você está dizendo, para sobreviver, para manter a produção, ou eles se transformam em montadores, ou seja, importam as peças e montam aqui, ou simplesmente empacotam e viram comércio. Não são mais setores de manufatura, de transformação da produção, mas são setores pura e simplesmente de compra e venda. Então eu acho que, digamos, tem uma parte disso daí que tem a ver com a política e com a estratégia chinesa, tem uma parte disso daí que tem a ver com o mercado mundial, vai ter uma parte disso daí também que a gente tem que admitir, que é uma situação da nossa política econômica que permitiu a valorização do real, né? O que para a gente aqui como consumidor às vezes é muito bom, porque os produtos ficam baratos, se você vai viajar para o exterior é tudo barato, mas nós estamos perdendo nossos empregos industriais, nós estamos perdendo nossas indústrias e importando esses produtos. Daqui a pouco você vai ter uma população aqui dentro que não vai conseguir comprar, não porque não tenha reais no bolso, mas porque não tem emprego que gere esses reais para poder comprar os produtos lá de fora. Então é preciso que a gente esteja atento a isso e caminhe, em algum sentido, numa política que torne o real uma moeda mais próxima da realidade, não uma moeda em que hoje você sai do Brasil e vai nos Estados Unidos e na Europa e
curiosamente, acha as coisas baratas. Isso não é normal. A gente sabe qual é o valor que as coisas têm, o PIB desses países, o investimento que esses países fazem em cultura, educação, etc., que deveriam ser países muito mais caros do que o Brasil. E não são, passam a ser países baratos. Não é? E a China mais ainda, né? Porque a China é um país aí sim, onde a mão de obra é barata, onde os serviços são baratos. Não é? Então, isso tem que ser tomado em consideração quando a gente toma as nossas decisões. Se a gente não quiser pura e simplesmente desindustrializar, primarizar ainda mais a economia, você vai ter que de alguma forma mexer. Do que depende da gente, temos que mexer na taxa de câmbio e temos que, de alguma forma, evitar que todo e qualquer produto entre aqui com a facilidade que entra. Muito bem, em entrevista a um veículo de comunicação, o senhor afirmou que, no fundo, o mundo financeiro tem mostrado que permanece com o poder de tentar defender seus interesses em detrimento do restante dos setores, especialmente para os trabalhadores. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco agora sobre os prejuízos para os trabalhadores brasileiros. Esse domínio financeiro, a gente imaginava que com a crise de 2008, quando se explodiu a crise em 2007 e 2008, o que todo mundo falava? É uma crise causada pela desregulação financeira, né, pela liberalização financeira, portanto deveriam ser restabelecidos mecanismos de controle de movimentos financeiros, que evitassem essa especulação desenfreada que você teve a nível mundial. Passado o momento mais duro da crise, quando a crise saiu de uma crise aguda e virou uma crise crônica, você pura e simplesmente passou a conviver com a crise, é o que a gente vê na Europa há longos anos, países com taxa de desemprego, por exemplo, da ordem de 25%, 30% da população, você imagina? Um em cada 3 ou 4 trabalhadores que quer trabalhar não encontra emprego, pura e simplesmente, não é? Com todos os efeitos que isso tem para as suas famílias. No caso dos jovens, é quase 50% da população jovem, ou seja, cada 2 jovens que tentam entrar no mercado de trabalho, só um consegue, não é? No caso das mulheres também, mais de 30%. Então é uma situação muito complicada. Como que você faz para reverter isso? Você tem que voltar a regular o mundo financeiro. Na verdade, você ajustou todo o teu esquema de produção. A gente veio para o caso da Grécia. Né? Você vai cortando tudo, serviços sociais, para sobrar dinheiro para pagar as finanças. E isso tem efeitos dramáticos para a população. Não só do emprego imediato, mas pelo futuro, porque você está cortando os serviços do Estado, os serviços sociais. A gente vê doenças que não existiam mais voltarem, porque você está cortando o sistema de saúde. Buracos na área da educação que vão se refletir daqui a 5, 10, 15 anos no país, talvez por gerações, né, se você não mudar esse tipo de política. E no caso brasileiro, isso representa, digamos, manter essa abertura financeira e essa liberalização financeira que permite aos capitais entrarem e saírem daqui, obriga você a manter reservas para poder, digamos, garantir as operações financeiras que são feitas em moeda internacional. Isso reforça ainda mais essa questão de você exportar commodities para fazer as reservas e, ao não tomar cuidado com esses mecanismos da liberalização, você deixa o teu câmbio, porque você depende também da entrada de moeda estrangeira para fechar o buraco aí desses movimentos financeiros, você acaba deixando o real se valorizar e perdendo esses empregos industriais e representando uma perda enorme, não só em termos de renda presente, né, do ponto de vista dos trabalhadores, mas também das possibilidades de um futuro em que esses trabalhadores industriais possam se desenvolver, possam crescer e você possa ser um país menos desigual do que é hoje. Bom, para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria de saber do senhor se o senhor concorda com essa análise que muitas vezes é ouvida e vista por nós aí que acompanhamos o que é repercutido pela grande imprensa, de que o Brasil é uma espécie até de sucesso do ponto de vista de quem está vendo lá de fora, de resposta à crise econômica internacional. O senhor concorda, a partir de tudo que o senhor já colocou hoje, com essa análise externa? Eu acho que nós brasileiros, em geral, somos muito mais críticos com o Brasil do que quem está vendo lá de fora. Isso é uma característica nossa, né? Então, realmente, lá de fora, o Brasil é visto como um sucesso, até quando você compara com a crise que está na Europa, realmente o Brasil é um exemplo de sucesso. Agora, eu acho que a gente poderia, digamos, do ponto de vista aqui dentro, tendo uma análise um pouco mais acurada sobre isso, estabelecer 2 momentos. Né? Um momento que foi a resposta inicial à crise, lá em 2008, 2009, 2010, onde o Brasil foi na contramão das medidas que estavam sendo advogadas de ajuste, né? E tentou rebater a crise através do crescimento, né? Estimulando as empresas, aumentando
os programas de transferência de renda, aumentando os gastos públicos, de modo digamos, tentar crescer, e teve sucesso. Você rapidamente se recuperou da crise. Em 2010 você teve 7,5% de taxa de crescimento, uma coisa que o Brasil não tinha há muito tempo. Inclusive estimulando o consumo. E especialmente pelo estímulo ao consumo e à produção das empresas. A partir de 2011, você vai alterando essa política. E aí eu acho que isso leva a gente a essa situação que a gente está vivendo hoje, que é uma situação de tentar, digamos, caminhar mais no sentido de medidas mais de ajuste, etc., né? Mas, de outro lado, reduziu dramaticamente as nossas taxas de crescimento, que é isso que a gente vem discutindo hoje no Brasil. Quer dizer, você hoje, esse ano, você está crescendo, está discutindo a possibilidade de crescer 2,5% e está vendo isso como uma maravilha perto do 0,9% do ano passado. Agora, são taxas medíocres de crescimento. O Brasil é um país que tem condição e deveria crescer muito mais porque tem muita coisa para ser feita no país. Então, eu acho que essa é a discussão que a gente tem que se colocar hoje. Ou seja, a estratégia de crescimento, de novamente buscar essa política de ajuste, recompor, por exemplo, taxa de juros elevada, né, manter o real sobrevalorizado, quais os efeitos que isso tem do ponto de vista de te amarrar nas perspectivas de crescimento e te obrigar a operar, digamos, é o que eu chamo, tentar ir para frente com o freio de mão puxado, né? Você acaba gastando muito mais energia, né, do que se você pura e simplesmente adotasse as medidas de crescimento e abaixasse o freio de mão, que são taxas de juros muito altas, real sobrevalorizado, etc., que tem um custo muito grande para a gente. Muito bem, economista Adhemar, eu agradeço muito a sua entrevista. Bom, obrigado a vocês pelo convite. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre o Brasil e a nova divisão internacional do trabalho com o economista Adhemar dos Santos Mineiro, analista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!